Oséias Marques, coordenador do Ministério da Cultura na Bahia, presente em Cruz das Almas na conferência que hoje acontece aqui na Biblioteca Municipal. Oséias, você foi convidado. Qual a sua impressão sobre essa conferência e o que você trouxe de novidades para os artistas locais e da região? Meu amigo Del Santana, obrigado por nos conceder a palavra, nos permitir ter acesso aí ao público do Acesso News, esse site renomado aqui na região, é respeitado por transmitir informações de qualidade que somam a sociedade dessa região como um todo. Então, para o Ministério da Cultura, falar nesse veículo de imprensa é um privilégio sempre. Eu quero te dizer que para a gente tem sido muito satisfatório, muito prazeroso visitar os municípios, trazendo a mensagem da nossa ministra Margarete, representando o nosso Ministério da Cultura do Brasil, para justamente incentivar o segmento cultural a fazer parte dessa grande construção que vem sendo feita nacionalmente, que antecede aí a 4ª Conferência Nacional de Cultura. Então a participação desses espaços de construção da política pública cultural é fundamental. Não é só quem está engajado a partir da relação com os municípios que deve participar. Todos os artistas, todos os fazedores de culturas, rendeiras, marisqueiras, todo segmento cultural, todos que de alguma forma têm uma relação, um vínculo, ou se sente parte desse grande segmento cultural do nosso país e de Cruz das Almas e da Bahia, deve estar ocupando esses espaços legítimos de construção da política. Esse aqui é o espaço do debate, é o espaço da proposição, é o espaço onde as pessoas vão expor os seus anseios para que essa política seja construída de forma genuína, de forma legítima, com a participação popular. É fundamental, e aí um chamamento muito particular aos fazedores e fazedoras de cultura: se informem das políticas que estão sendo tratadas nacionalmente, das políticas que estão sendo debatidas aqui no município, e participem, deem sua opinião, venham participar, procurem os articuladores, se articulem em torno dessa grande construção, desse grande momento. O nosso país vive com certeza um momento mais especial da construção da política cultural. Há 10 anos que a gente não vivia uma Conferência Nacional de Cultura, estamos partindo para a 4ª Conferência Nacional de Cultura, no momento que o governo federal faz o maior investimento em cultura da história desse país. A Lei Paulo Gustavo, que aportou agora recentemente, que está em pleno curso, a execução de 3,8 bilhões de reais. A Lei Aldir Blanc, que teve seu decreto aprovado essa semana, assinado, sancionado, que vai investir nos próximos 5 anos mais de 3 bilhões na economia cultural do nosso país, considerando o papel que também tem esse segmento para a economia, na geração de emprego, na geração de renda, no fortalecimento da atividade cultural. Então é isso, esse é o meu recado, dizer que o nosso trabalho enquanto Ministério, o trabalho das secretarias municipais, dos governos estaduais, eles são importantes, mas é tão importante quanto a participação efetiva do segmento cultural, dos artistas, dos fazedores de cultura, de toda a classe que se envolve direto ou indiretamente nessa grande construção. Então, chamamento a vocês, participem, deem suas opiniões, nos procurem, nosso Ministério está disponível. Quando você botou aí a questão das leis Paulo Gustavo, Aldir Blanc, são projetos editais que estão aí disponíveis para essa classe artística do país inteiro. Você hoje está em Cruz das Almas e observa que nessa conferência pouquíssimos compareceram. Como é que você analisa isso? Do ponto de vista da categoria não se mobilizar em busca dos recursos que depois ficam cobrando. Meu amigo, eu acho que é um momento de chamamento. Acho que a gente não está aqui para culpar A ou B, mas é um momento de sensibilizar o segmento cultural. As pessoas que não estão aqui hoje poderão estar em próximos momentos como esse, contribuindo, participando de forma efetiva, trazendo ideias, trazendo opinião, trazendo sugestão, colaborando. Então, a nossa fala é na perspectiva de fazer esse chamamento desses fazedores de cultura, desses artistas e pessoas que ocupam espaço nessa cena produtiva e cultural de Cruz das Almas, que é muito reconhecida nacionalmente. Cruz das Almas tem um papel simbólico importante para a cultura do estado da Bahia. Então, é nessa perspectiva, não é na perspectiva da crítica. A gente sabe das dificuldades individuais que eventualmente impedem a presença das pessoas,
Mas quanto mais a gente fazer esse debate coletivo, de agregar, de trazer as pessoas para dentro desse debate, a gente sabe que os resultados virão, né? Eu tenho certeza que em outros momentos vou retornar aqui e vou encontrar um espaço mais frequentado, com mais debate, com mais discussão, com mais propostas. E é isso. Esse é um passo importante porque é um momento de retomada da cultura em nosso país. As conferências deixaram de ser uma tradição há 10 anos e voltam agora a figurar na cena da política cultural. Então essa conferência municipal, que antecede a conferência estadual e as conferências territoriais, e a nossa conferência, a 4ª Conferência Nacional do próximo ano, ela é um primeiro passo dessa retomada. Então a gente tem que compreender que é um processo longo, a médio e longo prazo, de reconstrução, de mobilização, de convite, de convencimento do setor artístico, para que eles possam voltar a dar crédito, né, ao que vem sendo discutido no âmbito da gestão, no âmbito dos governos, para que a gente fortaleça esses espaços como esse aqui de debate. Eles precisam ser mobilizados. Eu falo sempre que a cultura é um movimento social, porque ele está permeado aí em todos os segmentos da sociedade, né? Dentro da tua coordenadoria, antes, como você frisava em off, era uma coordenadoria por 3 por estado, certo? Por região, perdão. E hoje, cada estado, a nível Brasil, tem a sua coordenadoria. Você está em Salvador, representando toda a Bahia, e em sua conversa, na tua fala na mesa, você colocou à disposição dos fazedores de cultura de Cruz das Almas para te procurar. Como fazer esse contato? Onde os fazedores de cultura da Bahia podem encontrar esse apoio? Certo. O presidente Lula, muito preocupado em fortalecer esse segmento cultural, ele tem nos cobrado pensar e desenvolver políticas que garantam essa mobilização social em torno da cultura. Então, dois dos pontos principais desse novo momento da cultura no Brasil são a presença dos escritórios estaduais. Então, os estados brasileiros, todos os estados brasileiros, 26 estados brasileiros, ganharam escritórios do Ministério da Cultura. Eu tenho a felicidade, a honrosa tarefa de representar o estado da Bahia, à frente do escritório da Bahia, mas cada estado da federação tem o seu escritório ou já implementado ou sendo implementado nesse momento. Ele faz parte de uma grande articulação nacional que vai incluir também o Plano Nacional de Cultura, dos Comitês de Cultura, Plano Nacional dos Comitês de Cultura, que é um plano que vai mobilizar os territórios. Então, voltando à primeira parte da sua pergunta, no vídeo anterior, momentos como esse contarão com uma grande mobilização nacional, organizada e articulada por comitês de cultura. Tem um edital sendo concluído agora para a contratação de entidades que vão fazer essa mobilização social, essa articulação setorial e também acompanhamento e orientação dos fazedores e fazedoras de cultura. Então, além da nossa presença em Salvador, né, e com essa disponibilidade de correr a Bahia, de visitar as cidades, nós teremos articuladores territoriais que vão estar mais próximos das comunidades artísticas, das comunidades culturais, dando esse suporte técnico, esse apoio e essa orientação. Então, nosso escritório, por hora, a gente não tem um endereço fixo, devemos muito em breve estar informando aí, inclusive eu peço aí que o Acesso News noticie, né, divulgue o nosso endereço, nosso local de atendimento, e a gente vai fazer questão de receber os artistas nesse novo espaço a partir do momento que a gente abrir as portas. Então é isso, vamos ter uma grande articulação nacional. Aqui no estado da Bahia teremos entidades fazendo nos territórios esse papel de articulação e de aproximação do segmento cultural, da nossa política nacional, das políticas estaduais, com proximidade, com relação direta, cotidiana com os artistas, com os fazedores de cultura. Com relação aos territórios, a partir de quando você já começa a formalizar esses escritórios nas regiões? E qual será o papel desses representantes? Certo. Não serão escritórios físicos, né? Será a presença de entidades regionais que estarão em contato cotidiano aí com os fazedores de cultura, com os artistas, com o segmento cultural, fazendo essas articulações para construção de oficinas, espaços de debate, espaços como esse, né, de proposição, espaços como a conferência municipal que está acontecendo agora, que vai reunir o conjunto dos artistas do segmento cultural para fazer essa orientação, essa mobilização e essa articulação.
Então, o edital está sendo concluído, dia 30 é o último dia para inscrição dessas entidades que estão disputando a possibilidade, a oportunidade de gerenciar, de administrar esse processo nos próximos 2 anos. A Bahia deve contar aí com um aporte de 3 milhões de reais para serem investidos, aplicados nessa mobilização setorial nos próximos 2 anos. E a partir do momento que esse edital for efetivado com o ganhador do certame, e o governo tem se preocupado muito em que essa entidade ela tenha uma representatividade importante, que ela tenha expertise, que ela tenha experiência com outros projetos sociais e que tenha demonstrado resultado em outros projetos sociais. Esse vai ser o critério central, né, para que o nosso trabalho e a presença do Ministério, a presença da Política Nacional dos Comitês de Cultura seja efetivamente garantida. Né? Não basta apenas investir o dinheiro, ele tem que ser bem aplicado, ele tem que apresentar resultados, ele tem que apresentar mobilizações. Eu tenho certeza que os efeitos a gente vai sentir em outros momentos como esse, com a presença dos comitês de cultura, com essa grande mobilização que está sendo pensada para o Brasil, não é só a Bahia, o Brasil inteiro terá entidades mobilizando através dos comitês de cultura para garantir a participação mais efetiva do segmento no debate e na construção da política pública cultural. Como você frisou, a nível nacional, temos aí a ministra da Cultura, que é baiana, mas é claro que ela tem o papel de fazer um trabalho a nível Brasil. O fato de Margareth Menezes ser baiana, você acha que isso facilita ou ajuda ainda mais o Estado a ser contemplado com mais projetos e mais recursos? Então, a ministra ela tem uma responsabilidade com o conjunto da cultura brasileira. Ela tem que ter, naturalmente, um olhar para todo o conjunto da cultura, para essa cena tão forte cultural do nosso país, né? Em cada estado com sua particularidade, com o seu segmento. Uns estados têm mais recursos que outros, mas assim, a prioridade do governo é fazer com que mais recursos do segmento cultural, mais recursos das leis de acesso à cultura, das leis de fomento à cultura, cheguem aos lugares que apresentem um maior índice de desigualdade. Então, questões sociais mais agravadas serão determinantes para o aporte dos recursos. O Nordeste, por exemplo, apresenta cenários preocupantes com relação de desigualdade que precisam ter uma atenção maior. Então, estados que têm índices de violência contra a mulher menores ou maiores, eles serão atendidos proporcionalmente. Então a ministra não vai ter o bairrismo de destinar mais recursos para a Bahia, porque ela tem um compromisso com essa política, a política de atender aqueles que mais precisam. Então os que mais precisam, estejam onde estiverem, qual estado da federação estiverem, terá a maior atenção do Ministério da Cultura. E claro que a Bahia tem capacidade de buscar um volume imenso de recursos, porque aqui tem um setor cultural muito forte, muito articulado, pessoas com muita capacidade criativa e, obviamente, que soma ter a ministra, mas o que é determinante é a capacidade dos artistas baianos, a capacidade do setor cultural baiano. E a ministra, ela só vai fazer o que vem fazendo muito bem, que é nos representar e nos dar orgulho, né? Trazer esse orgulho que a gente sente de vê-la conduzindo muito bem esse processo, essa política tão importante, essa pasta que se tornou uma das mais importantes, né? Se você observar governos passados, você vai ver que esse momento a cultura brasileira está sendo tratada com muito carinho, com muito respeito, o respeito que merece. Afinal, a cultura é a grande mobilizadora da sociedade, né? Tem cultura em todos os segmentos sociais e merece esse carinho, essa atenção. E eu já quero agradecer a participação aqui no Acesso News, mandar um abraço para o seu público, dizer para os fazedores e fazedoras de cultura que estamos, enquanto Ministério da Cultura, vocês, para retornar à Cruz das Almas, para visitar as comunidades, principalmente as comunidades quilombolas, ribeirinhos, comunidades indígenas. Total disponibilidade para fortalecer o segmento cultural em Cruz das Almas, para orientar, para ajudar, para mobilizar esse segmento.